Agradeço pelo convite, em especial a professora Graça Pitiá, que formulou o convite a mim. Para mim é um prazer estar aqui no Conselho de Administração e, sobretudo, pelo fato de eu não ser administrador de origem, mas ser, de fato, hoje em dia, eu sou professor da Escola de Administração, mas minha origem é lá na Engenharia de Produção. E o fato de ser convidado para cá demonstra, talvez, uma sapiência muito grande do Conselho Regional, que não fica afeito a corporativismos e está muito propenso à integração de saberes. Então isso para mim me honra muito estar aqui. E fico muito feliz que o CRA não tenha essa postura corporativista e esteja aberto ao diálogo com as diferentes áreas. Então esse é o primeiro registro que eu gostaria de fazer aqui. Bom, o tema da minha fala de hoje, quando a professora Graça solicitou, ela falou assim: Sandro, eu quero que você fale qualquer coisa da área de logística, vai ser professor aqui na escola e tal. E a área de logística, como vocês viram na apresentação do professor Anselmo, é bastante abrangente. Então, eu vou pegar um pedacinho da área de logística, que é a parte de fronteiras das organizações, ou seja, quando começa uma empresa e termina outra, ou quando essas organizações colaboram entre si, e aí a parte ali que eu chamo de terceirização, integração vertical e reintegração em cadeias de suprimento. Então, a terceirização é um movimento de delegar atividades a atores externos, a integração vertical é o movimento contrário, de você reincorporar, de você ter o máximo de atividade sob o controle da sua cadeia, e a reintegração é o fenômeno bastante recente, né, que está ocorrendo hoje em dia, que é quando a organização decide interromper a terceirização. Isso vulgarmente é conhecido como primeirização hoje em dia. Tá? Então, também conhecido como primeirização. Então a gente usa o termo acadêmico um pouquinho mais preciso para designar esse fenômeno, e a gente vai falar isso dentro de uma perspectiva de cadeias de suprimento. Né? Ok? Bom, eu peguei o finalzinho do debate, e quem que perguntou sobre o tecnólogo? Você está fazendo o curso certo, amigo. Pode ficar tranquilo, viu? É um curso que tem potencial, o mercado está querendo. Eu conheço bem a experiência, conheço a experiência bem do Senai e Cimatec. A gente colabora com o mestrado lá, então pode ficar tranquilo que o mercado está querendo esse tipo de profissional. Aliás, você sai na frente porque em 3 anos vocês já estão no mercado. Então, se acalme que você fez um bom investimento. Bom, quando a gente vai falar de terceirização e integração vertical, né, é preciso que a gente dê uma contextualização do porquê isso ocorre. Tá? Essa discussão, né, ela começa a aparecer no Brasil no final dos anos 80, começo da década de 90, e meio a todo aquele movimento de qualidade total, reengenharia, né, foi bem na época ali de transição do governo Sarney para o governo Collor, onde nós tivemos alguns movimentos de abertura da economia brasileira que sai de um protecionismo e abre suas fronteiras para produtos que vêm de outros países, e aí as organizações nacionais, até então protegidas, começaram a ter que repensar a forma de agir. Tá? Diante disso, um sem número de técnicas foram implementadas, né? PQC, reengenharia, just-in-time, a terceirização. E, basicamente, o que essas técnicas, onde a terceirização inclui, que é o motivo da nossa fala, essas técnicas procuravam responder ou ser resposta a algumas questões básicas das organizações. Quais atividades que a empresa necessita se especializar? O que a empresa deve internalizar e o que ela deve coordenar com atores externos? Então, as organizações, nesse ato de repensar o que deveriam estar fazendo, implementaram um sem número de técnicas, algumas delas bastante pertinentes, outras nem tanto, porque não cabiam no contexto, mas é fato que a terceirização ela foi algo que começou no final da década de 80, se intensificou ao longo da década de 90, hoje em dia diria que já está consolidada, e a gente começa a ver já movimentos de reversão de parte de funções que foram anteriormente terceirizadas. Tá? E aí, esse termo terceirização, né, ele vem do inglês, que é o outsourcing. Então, outsourcing, na tradução assim, bem ao pé da letra, assim, né, significa suprir-se via fontes externas. No Brasil, esse termo terceirização, há uma lenda urbana, né, que ele foi cunhado por uma reportagem da revista Exame, ainda na década de 80, quando começou-se a verificar o fenômeno de jogar para terceiros certas atividades. Então, esse fenômeno da terceirização.
Tanto que se você pegar em qualquer outra língua, essa questão da terceirização você não tem. É bem da língua portuguesa e bem do Brasil. Nem em Portugal você fala terceirização. Você usa subcontratação. Então, em inglês, lá, outsourcing, em francês, alguma coisa, sous-traitance, que é subcontratação, enfim. Então, o termo terceirização é algo bem particular do Brasil. Eu gosto de pontuar isso porque, eventualmente, quem vai pesquisar isso em literatura não vai achar third partization. Não existe isso. Você vai achar lá outsourcing. E ela reflete uma decisão da organização de utilizar transações de mercado ao invés de transações internas para atingir seus propósitos econômicos. Ou seja, ao invés de eu ter uma relação regida no nosso sistema jurídico pela CLT, eu utilizo, por exemplo, uma transação regida pelo direito civil. Então, sai direito do trabalho, entra o direito civil. Então, você sai da tutela da firma, da tutela da hierarquia organizacional e passa a utilizar o mercado como forma de suprimento para que você possa atingir seus propósitos econômicos. E nesse sentido, pessoal, terceirização e integração vertical acabam sendo faces da mesma moeda. Na medida em que, ao terceirizar uma determinada atividade, outra organização está absorvendo, então nós temos o movimento de terceirização para um, é o movimento de integração para outro. Se eu terceirizo minha logística para DHL, eu vi alguém no Confibreak, eu vi alguém com camisa DHL, aqui por isso me ocorreu o exemplo. Se eu terceirizo minha logística para DHL, eu, ao terceirizar o meu serviço de logística para essa organização, significa que essa organização está incorporando essa atividade. Ok? Então, dentro de uma perspectiva de cadeia, terceirização e integração são faces da mesma moeda, na medida em que terceirização para um implica na integração para outra organização. E aí o que vai mudar, pessoal, é o sentido dessa reconfiguração de cadeia que é proporcionada pela terceirização ou pela integração vertical, se a gente considerar esses dois fenômenos como faces da mesma moeda. E esses movimentos podem ser no sentido que a gente chama amontante, ou seja, para trás na cadeia de suprimentos, ou ajusante, para frente, ou seja, na direção do cliente. Grosso modo, a gente pode olhar esse movimento através desse gráfico aqui. A gente pode imaginar a operação estando no centro, qualquer que seja a operação. Imaginemos a operação de uma montadora. Tá? E ali você tem os fornecedores de primeira camada, por exemplo, o fornecedor de pneus, que é o fornecedor direto para a montadora, e o fornecedor de segunda camada, por exemplo, o fornecedor de tecido de reforço para os pneus. No outro lado, você pode ter clientes de primeira camada e clientes de segunda camada. No caso da montadora, o cliente de primeira camada seria a concessionária. E o cliente de segunda camada seriam nós, usuários finais. Eventualmente, nós podemos ter ligações diretas entre a operação e os clientes de segunda chamada. Isso vai depender do negócio que a organização está envolvida. A terceirização, pessoal, ou integração vertical, ela passa a existir quando uma organização quer deixar de fazer alguma atividade nessa cadeia, ou ela quer incorporar, que é o caso da integração vertical, e esse movimento pode ser tanto ajusante quanto amontante. Então, o movimento de integração vertical, ajusante, ou seja, para frente, pode ser exemplificado pela atitude da Ambev, quando da consolidação, quando da fusão de Antártica e Brahma, no ato que ela decide incorporar a atividade de distribuição.